Livros tão viciantes que vão te fazer esquecer do celular e das redes sociais. Se você anda com problema de foco, tá com ressaca literária, seus problemas acabaram, porque basta você escolher pelo menos um desses aqui dessa lista de 20 indicações que eu estou dando para vocês aqui nesse vídeo, que você não vai conseguir largar desse livro, porque você vai ficar naquele esquema de só mais um capítulo até o livro acabar. São leituras extremamente imersivas que você vai ficar obcecado completamente com essas histórias, eu garanto isso para vocês, tá bom? O primeiro, então, é O Adversário, de Emmanuel Carrère, uma literatura francesa contemporânea. Aqui nós temos um livro de não ficção sobre esse caso aqui brutal que chocou a França em 1993. Acontece que um cara, que o Jean-Claude Roman, ele vivia uma vida de mentiras, ele mentiu para todo mundo ao seu redor, sua família, amigos, pais, durante 18 anos, um pouco mais de 18 anos. Então ele dizia que ele tinha se formado e nunca se formou, que ele trabalhava na Organização Mundial da Saúde, então ele se fingia de médico. Então imagina, ele tinha que mostrar que tinha salário, que tinha um emprego, que tinha uma rede de amigos de trabalho. Então tudo isso ele ia mentindo ao conforme passando-se os anos. E claro que tensões vão sendo criadas, porque da onde vem esse dinheiro, da onde vem isso tudo? E para cada uma dessas perguntas ele criava uma mentira. Então, só que chega um momento que isso fica insustentável e as coisas estão prestes a serem reveladas. Em vez dele abrir o jogo, contar a verdade, não. Ele comete um crime brutal contra a sua família. Então, esse clima, totalmente esse clima chocante mesmo da história, né? Esse perturbador, agoniante mesmo, mas isso te pega porque você quer entender até onde vai a mente humana. Então você fica muito instigado pela forma da escrita do Emmanuel Carrère, que ela é muito envolvente, né? Ele conversou com o próprio cara, que é o Jean-Claude Roman, então eles trocaram correspondências, enfim, para entender melhor essa mente, porque ele percebeu que isso não era um crime ali comum, de alguma forma, tinha muitas coisas por trás, tinha muitas camadas psicológicas por trás desse crime brutal, que chocou, claro, todos nós. Então o livro, ele te conquista do início ao fim. É estranhamente falar isso, mas é isso que acontece, tá? Você não consegue largar essa história para entender o que esse Jean-Claude Roman estava querendo com tanta mentira dessa forma, tá? E por quê, né? Tentar entender o porquê, se existe algum motivo, né? E tem alguma explicação para isso, tá? Outra aqui também literatura francesa, tá? É o do François Mauriac, aqui nós estamos falando de Nó de Víboras. Aqui nós temos um romance aqui bem psicológico, tá? Em que nós temos o narrador, personagem ali, que é bem amargurado, é um senhor já prestes a morrer, tá? Ele é bem mesquinho de alguma forma, bem ressentido com todos ao seu redor, principalmente com sua esposa e seus filhos. Então ele resolve se vingar de todos, porque ele descobre que, na verdade, essas pessoas, sua esposa, seus filhos, estão loucos para que ele morra ali para botar a mão na herança, tá? Então, de olho no dinheiro desse cara. E ele acumula essa fortuna durante a vida toda, ele não acha justo isso, então ele percebe assim, vou criar uma vingança para essas pessoas. Então, o que a gente está lendo aqui, na verdade, é uma carta que ele vai destinar à esposa dele, contando várias coisas, atrocidades para chocá-la mesmo. E ao mesmo tempo que ele está escrevendo essa carta, ele vai revisitando o passado dele, que a gente vai descobrindo coisas também, e o que ele estava fazendo ali para realmente se vingar, né, da família, ali, deixar com que a herança não caia na mão dele, né, nas mãos deles. Então todo o plano aí que ele vai elaborando ali é bem interessante de acompanhar, porque, como eu disse para vocês, ele está totalmente ressentido. E está sendo contado em primeira pessoa, então não é confiável o narrador, né? Então a gente fica se perguntando, será se ele não está exagerando? Será se ele não é um pouco mesquinho? Será se ele não está vendo a coisa de forma errada? Se essa família dele é tudo isso mesmo? Ou realmente eles são esse nó de víboras, como o próprio nome do livro diz, né? Que ele está cercado por essa teia, por esse nó de víboras, de pessoas ali, de cobras peçonhentas ali, de olho na fortuna desse homem aqui, mas que ele está ressentido com todos. Então tem esse lado que o leitor fica na dúvida o tempo todo e isso instiga a gente a ler cada vez mais. O outro aqui, ele foge muito do que eu costumo ler, então pode ser que vocês também tenham essa, ficção científica, não é da minha, mas deem a chance, acreditem em mim, tá? Que é o Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, tá? Esse livro eu já havia falado muito bem dele há muito tempo atrás, né, do burburinho, que ele fez muito sucesso, e agora, né, no início do ano, quando teve a questão da adaptação para o cinema, muitas pessoas também pegaram para ler, inclusive eu, porque eu queria assistir ao filme. O trailer do filme chamou muita atenção, e assisti, e é muito bom mesmo, vale a pena tanto a leitura e assistir ao filme, tá? E não acontece que é um homem, ele acorda ali no meio do espaço, né, no meio de uma nave espacial,
sem memória, tá? E também, ao mesmo tempo, ele encontra 2 tripulantes, então tem ele e mais 2 tripulantes, são os únicos ali das pessoas ali na nave, né? E essas 2 outras estão mortas, então ele tá sozinho ali no meio do espaço e sem memória. E a gente vai descobrindo, ao mesmo tempo, aos poucos que ele vai descobrindo as coisas que ele está fazendo lá, por meio de flashbacks, né? Então a história aqui, ela é alternada entre presentes e os flashbacks dele. A gente vai descobrindo juntamente com este homem, que é o Ryan Grace. Então a gente vai descobrindo que ele era um professor, na verdade ele era cientista também, mas ele estava levando a vida como um professor, que ele está numa missão ali para salvar a Terra, porque tem um micro-organismo espacial ali que está comendo meio que a energia do Sol, digamos assim, e com isso vai ter a extinção da vida na Terra, então ele está nessa missão. Só que ele não está no sistema solar, né? Ele está fora do sistema, então está numa viagem interespacial, né, então, fica nesse clima aí de suspense também, então é uma ficção científica com bastante suspense, em que a gente vai tendo que montar esses quebra-cabeças para entender como ele foi para lá, como ele foi escolhido para estar nessa tripulação, o que que ele tem que fazer, né, como que esse ambiente bem claustrofóbico que é o espaço, ele está sozinho ali, com uma missão ali que ele não sabe ainda, mas aos poucos a gente vai descobrindo junto com ele, e também tem muito alívio cômico. Então tem várias coisas que te prendem nessa narrativa e você não consegue parar de ler, que é sempre mais um capítulo. E tem uma parte aqui que, uma primeira reviravolta, o livro tem algumas pequenas reviravoltas até o final da história, tá? Que são lindíssimas de acompanhar, mas tem uma ali que aparece uma amizade bem improvável aqui no meio desse espaço, tá? E que pra mim é uma das mais lindas da literatura, é bem tocante, você torce por esses personagens, enfim, é um livro muito, muito bom. Eu amei demais essa leitura. Agora um livro aqui mais pesado por conta da temática, tá, é um livro bem curtinho, mas ele tem uma temática bem pesada, que é O Leitor, do Bernhard Schlink. Aqui nós temos uma literatura alemã, tá, que se passa logo ali um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos acompanhar um menino ali de 15 anos que ele se apaixona por uma mulher bem mais velha, a Hannah. E eles acabam tendo vários encontros amorosos, e ela tem uma mania de pedir para que ele leia os romances para ela, né, leia livros, leia clássicos para ela, então eles têm esse costume. A primeira parte do livro, o livro é dividido acho que mais 3 partes, né, que eu lembro mais ou menos assim, e a primeira parte você fica assim: mas para onde esse livro vai me levar?". Um romance, né, essa diferença, né, meio que uma Lolita invertida de alguma forma assim, você fica meio, sabe, incomodado ali com aquela leitura. Só que pela sinopse aqui você sabe que tem Segunda Guerra Mundial envolvida de alguma forma aqui, tem alguma coisa nesse sentido. E aí tem, do nada, a Hannah some. Passam-se anos, tá? E tem esse menino, ele acaba, né, tá num tribunal assistindo, né, ele é estudante de direito, então ele acaba assistindo um tribunal ali de julgamento de pessoas, que participaram ali de um crime ali na época do nazismo, enfim, a Hannah tá sendo julgada ali, né, de campos de concentração, enfim. E ali é um choque, né, então, por que ela tá fazendo ali? O que que ela está fazendo ali? Por que que ela está ali, né? O que que ela fez? E aos poucos a gente vai descobrindo. Então aqui te prende justamente por essa atmosfera que vai sendo criada, a gente descobriu o passado da Hannah que vai sendo contado, e também toda a questão de moralidade sendo discutida aqui, conceitos sobre banalidade do mal, ou seja, a Hannah e outras várias pessoas também, aquela questão de não saber o que está fazendo, não saber entre aspas, né, bem aspas assim, do que está fazendo, ou seja, não ser simpatizante de alguma forma com o nazismo, mas de alguma forma contribuiu, participou de alguma forma assim, para cometer atrocidades em campos de concentração, por exemplo. E também a questão da culpa geracional, né? A culpa que novas gerações elas carregam porque seus pais, seus tios, enfim, seus avós principalmente participaram de alguma forma sobre por meio, né, da Segunda Guerra Mundial de alguma forma, mesmo que não fossem simpatizantes, de alguma forma acataram ordens. Então ele te fisga justamente por essa atmosfera que vai sendo desenvolvida aqui ao longo dessa história. Muito bem escrito, muito bom mesmo. Agora com uma atmosfera também bem sombria, mas no caso aqui gótica, com suspense, é Rebecca, da Daphne du Maurier. Aqui nós temos uma mansão Manderley, que é praticamente uma protagonista aqui da história, tá? Até que ela está aqui nessa capa. E a gente acompanha uma jovem ali, bem ingênua, tá? Bem simples. Ela acaba se casando com um cara bem rico, que é o dono de Manderley. Na verdade, ele é um viúvo e que a primeira esposa dele, né, era Rebecca. Então, quando ela vai morar com ele nessa mansão, tem os funcionários, né, a governanta, todos eles gostavam muito, aparentemente, né,
mas a governanta com certeza ali gostava muito de Rebeca. Então o nome dela é sempre citado, Rebeca ali, Rebeca assado, Rebeca gostava muito disso, Rebeca fazia dessa forma, não pode mudar a forma como a Rebeca fazia. Então tem todo esse clima, aquela tensão, o fantasma de alguma forma ali, essa presença sempre constante da primeira esposa desse homem. E essa segunda esposa, né, que a gente não sabe o nome, né, mostrando toda essa ingenuidade, toda essa questão dela, é, a gente fica pensando assim, ela tá imaginando, ela é muito assim, não tem, muito ingênua de alguma forma desse sentido. O que que tá acontecendo ali com essa atmosfera dessa casa? Tem a Rebeca ali com essa presença totalmente constante ali na história, todo esse clima ali, é uma assombração, o que que tá acontecendo? A mesma, assim, à medida que a gente vai acompanhando a leitura, coisas do passado vão sendo reveladas a respeito da Rebeca, a respeito de todos ali da casa, dos funcionários, e vai ter um momento ali que vai entrar numa reviravolta que você não vai conseguir largar, porque vai ser revelações sobre como aconteceu a morte da Rebeca, se ela morreu, se não morreu, como ela morreu, quem estava envolvido. Então, assim, é um suspense do início ao fim, muito, muito bom. E tem esse clima gótico de mansão assombrada, de alguma forma assim, que atrai com certeza a gente na leitura, tá? Agora eu vou indicar um livro de escritor que eu gosto muito, estou sempre lendo alguma obra do Stephen King e acabei separando duas obras aqui bem diferentes, tá? Então, se você não gostar da primeira indicação, pode ser que você goste da segunda, porque, como eu disse, elas são bem diferentes, tá? A primeira delas, tá, é O Cemitério, que é considerado um dos livros mais terríveis aí, né, horripilantes do Stephen King, né? Ele é bem assustador. E ele, assim, ele não me causou medo, tá? Na verdade, é porque o tema que ele aborda, no caso, a questão do luto, a questão da morte, é um tema assustador. E tem sim algumas cenas aqui bem descritivas que são meio que assustadoras, bem que incômodas de alguma forma, tá? Então fica essa ressalva. Mas é um livro que te prende bastante por causa desses assuntos que ele vai tomando conta, né? Ele vai contar a história de uma família que vai se mudar para um lugar mais afastado, que a casa fica próxima de uma estrada e também próximo ali tem um cemitério. E um cemitério bem diferente, também tem um cemitério dos animais ali, também é uma coisa bem diferente. E te acompanha o Luiz, né, que é o médico, que é o pai dessa família, é o chefe de família, digamos assim, né. Tem um vizinho também na frente bem misterioso com a esposa dele, enfim, que vai fazendo revelações sobre esse cemitério. Mas a gente vai acompanhar o Luiz, né, que, como eu disse pra vocês, é o pai, é o chefe de família, que ele faz de tudo, né, pra manter essa família unida, pra que nada aconteça, principalmente com a sua filha. E quando coisas ali chocantes vão acontecer nessa história, né, nesse livro, a atenção vai sendo criada, ele vai tomar atitudes drásticas ali, porque esse cemitério é o seguinte, quando você enterra algo ali, né, um animal, alguma coisa assim, a coisa ali, no caso, volta à vida, mas de uma forma bem diferente, tá? Bem assustadoramente diferente. Então, ele vai ter que tomar essas atitudes, essas decisões ali, e no momento que ele faz certas coisas nessa história, você quer saber todo o desenrolar, todo o desfecho, e você não consegue largar nesse sentido, tá? Mas tem umas cenas aqui que realmente dão aquele, sabe, tem aquele pavorzinho que no ar, tá? Então isso aqui são de alguma forma, assim, pra quem gosta de um terror, pra quem gosta de uma coisa mais forte, tá? Isso aqui eu recomendo nesse sentido. Agora, se você é mais do clima mais de tensão psicológica, não gosta dessas cenas tão pesadas do King, aí fica com receio de ler King, porque, ele escreve muita coisa de terror, e não é verdade, o King escreve de tudo, tá? De ficção científica, de suspense, sabe, um pouco de tudo, você se encanta com o King, assim, tem várias portas de entradas ali pra entrar pro universo ali do King, tá. É o Dolores Claiborne, tá, ele é bem curtinho, aqui nós temos um baita de um monólogo praticamente, tá, da Dolores, porque ela trabalha uma senhora, né, e ela aparece morta, essa senhora, tá, e ela é chamada então para depor. Então ela falou assim: "Já que eu tenho que contar sobre o que aconteceu, né, eu vou contar tudo". E quando ela vai querer contar tudo, ela volta 30 anos ali e vai contar a história dela, sobre toda a violência doméstica que ela teve, enfim, todo o passado dela envolvendo o marido dela, a morte do marido dela.
E é como se você tivesse sentado na mesa com a Dolores e ela contando a história dela. Então é um livro que você não tem capítulos, não tem quebra, é um livro de uma tacada só mesmo. E ele vai te envolvendo nessa trama psicológica, desse passado que ela vai contando, assim, e até você chegar no momento presente, até descobrir o que aconteceu mesmo, se ela teve alguma coisa a ver, o que teve a ver, o que aconteceu no passado dela, enfim, como que a vida dessas duas pessoas, né, essa senhora que ela trabalhava, se entrelaçaram de alguma forma. É bem interessante esse livro do King. Outra escritora que eu também gosto de ler sempre alguma coisa é a Agatha Christie, foi muito importante pra mim. E eu sempre gosto de recomendar a Agatha Christie, porque os livros dela são viciantes, né? Aquele romance policial com, sabe, você tem que ficar dando uma de investigador, enfim. Aqui nós temos um livro que foge um pouco do convencional das recomendações, né? A Hora Zero. Esse aqui me surpreendeu bastante, que ele já tem uma premissa bem diferente, porque normalmente o livro de policial, você começa como? Algo acontece, tem um assassinato, alguma coisa assim, aí tem um detetive, é chamado para investigar, aí sim você se depara com todas as pessoas relacionadas, possíveis assassinos, né, possíveis pessoas ali envolvidas no crime, enfim. Só que aqui não, né, a Hora Zero, ela é diferente, você começa o livro, mas o crime ainda não aconteceu. Então você lê pensando assim, primeiramente, além de você se perguntar como vai ser, que vai matar, enfim, que é um criminoso, mas você se pergunta quem vai ser assassinado. Então não é só quem é o assassino, quem é a vítima também. Então você não sabe ainda, não tem ainda o que investigar ali. Então você vai lendo até boa parte, 2/3 do livro, você vai ficar nesse clima ali de tensão, porque você sabe que o livro de Agatha Christie vai aparecer algum corpo de alguma forma na história. Só que você ainda não sabe como isso vai se deparar. Então é um livro que te prende nesse sentido por ser bem diferente também e tem revelações aqui muito interessantes, tá? Agora um livro também que foge, aí já vai para um pouco de clássico, aqui meio contemporâneo ainda de alguma forma, mas que também tem essa questão investigativa de forma diferente, que te prende de outra forma. Tô falando de Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, tá? Aqui é uma ótima forma de porta de entrada ao universo do Gabo, tá? É um livro aqui que tem um pouco de jornalismo literário, digamos assim, tá? E foge um pouco do que o Gabo escrevia, enfim, não tem a questão do realismo mágico, assim, tá? E, enfim, aqui nós acompanhamos, a gente sabe, tá? O leitor sabe, na primeira página, na primeira linha ali, que o Santiago Nassar vai morrer, tá? O problema é a gente saber o quê? Como, por quê, tá? Então a gente faz essas perguntas. Então a gente já sabe quem vai ser, tá? A gente quer saber como que acontece isso. Só que tem uma coisa, todos da cidade sabem que ele vai morrer. E por que ninguém avisa ele? Por que ninguém fez nada para impedir? Por que isso acontece? Porque foram várias, a gente vai ver que são vários eventos ali que foram acontecendo que acabaram culminando nisso. Então, a gente acompanhar todas as reviravoltas, toda essa tensão ali da pessoa que sabia, todas essas coincidências bem curiosas ali que foram ocorrendo ali, impedindo que uma pessoa fosse contando, avisando ao Santiago Nassar que ele estava jurado de morte. Então, a gente quer saber como foi esse plano, por quê, quem. Então, essas perguntas que a gente vai fazendo logo a partir da primeira linha do livro, tá? Um livro aí também latino, que eu li recentemente, já botei aqui para indicar para vocês, é Pedro Páramo, tá? Do Juan Rulfo. Aqui nós temos um livro bem diferentão, tá? Ele tem uma estrutura de fragmentos, ou seja, a gente tem uma mistura ali de passado com presente, umas coisas que a gente fica confuso do que está acontecendo nesse livro, tá? Ele é assim mesmo no início, mas acredite que conforme a gente vai avançando na leitura, as coisas vão ficando mais claras, tá? Acontece que o Juan, não confunda com o nome do escritor, mas tem um personagem, Juan Preciado, em que ele prometeu à mãe, ali no leito da morte dela, que ele iria para Comala visitar o pai, de quem ele nunca soube nada, nunca viu, enfim. Só que essa cidade é uma cidade meio fantasmagórica, de alguma coisa assim. Ela tem muitas vozes, ecos, sabe, coisas desse tipo, assim. E a gente se pergunta o tempo todo na narrativa, quem está vivo, quem está morto nessa história? Então, é bem interessante de acompanhar, tá? Então, por também ter essa questão da narrativa fragmentada, o próprio Juan Rulfo, né, o escritor, ele coloca uma escrita bem seca, bem direta, tanto que logo na introdução aqui se diz que ele corta bastante. Ele escreve essa história e ele corta todo o excesso, deixa tudo o essencial aqui.
Então tem vários fragmentos em que as vozes mudam, então a gente fica meio confuso quem está falando, é uma pessoa morta, é uma voz, é o que está acontecendo aqui, e a gente vai descobrindo que esses personagens, vivos, mortos, enfim, eles têm toda uma relação com algum personagem dessa história, essas coisas vão se entrelaçando de uma forma até culminar numa reviravolta que vai acontecer ali no meio ali do livro, mais ou menos, e a gente depois não consegue mais largar, tá bom? Agora eu separei aqui 3 livros nacionais, que eu vou indicar mais ou menos próximo para vocês, e 2 por acaso são peças de teatro, mas por favor não tenham preconceito em ler teatro, deem uma chance, porque peça de teatro é como se estivesse assistindo uma novela, alguma coisa assim, então é rapidinho de ler, bem gostosinho mesmo, tá? O primeiro deles aqui é de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, uma peça muito conhecida, uma tragédia carioca, em que o homem, ele acaba atropelado no centro do Rio de Janeiro, e um outro cara, né, ele acaba presenciando isso e ele tenta ajudá-lo. Só que acaba que prestes ali a morrer, o cara atropelado, né, ele pede um favor, é esse que tentou ajudá-lo, tá, e pede um beijo na boca. E o cara, por compaixão, ele acaba cedendo, né, e dá esse beijo. Só que quando ele faz isso, um delegado corrupto e um jornalista ali bem inescrupuloso também acaba presenciando essa cena e eles pensam em coisas que eles podem ganhar a partir disso e transforma a vida desse homem aqui num inferno. Então, desse homem que deu esse beijo, né, esse beijo no asfalto aqui, tudo que ele vai acontecendo. Então, Nelson Rodrigues tem muito isso, de escancarar a hipocrisia da sociedade, a verdade nua e crua do ser humano. Então, todos os desdobramentos mentiras que vão sendo contadas, né, por essa dupla aí no jornal, enfim, e também na delegacia, vão impactando na vida deste homem. Então, aqui, como que uma peça de teatro, os diálogos são ágeis, aqui nesse do Nelson ainda é mais ágil ainda, que é um recurso que ele utiliza de não ter interrupção nenhuma ali na história, e também uma pessoa tá contando outra e uma interrompe nesse caso, tá? Não tem interrupção de terceiros, de alguma forma assim, tá? Mas eu quero dizer que quando um tá conversando com o outro, meio que às vezes não termina nem um falar e meio que complementa o que o outro tá falando. Então é um clima ali, uma tensão crescente até o final da história. Então, cada vez mais que você lê, cada tensão vai sendo criada, o que está acontecendo com esse homem, que ele fugiu, o que acontece no ambiente de trabalho, na família dele, com a esposa, com o sogro. Então, os personagens envolvidos, segredos vão sendo revelados ali por causa desse acontecimento aqui. Isso é bem interessante, com vizinhos, enfim. Vai aparecendo personagens que vão tendo uma teia ali, a viúva também do cara, enfim, é bem interessante, tá? Outra peça de teatro agora com o outro lado aqui no caso, aqui é mais tragédia, e aqui no caso nós temos uma comédia, que é, no caso, uma peça do Dias Gomes. Eu tenho aqui um box que tem o teatro completo, mas a peça, no caso aqui, é O Bem Amado, tá? Que vai contar a história, então, do prefeito, o Dorico Paraguaçu, e que ele é um político, no início da peça, né, da história, ele é um político que ele quer ser prefeito e ele promete, então, uma coisa que todo mundo ali da cidade está sempre reclamando. Porque, assim, na cidade ali, quando morre alguém, tem que enterrar longe, porque a cidade não tem cemitério. Então, uma coisa que ele promete, então... Desculpa, uma coisa que ele promete, então, é construir o cemitério caso ele seja eleito. E para isso, né, quando ele é eleito, ele acaba desviando verbas de tudo, da educação, enfim, da saúde, aquelas coisas de político que a gente sabe, e acaba que ele constrói. Pois bem, passa-se tempo, nada de alguma pessoa morrer nessa cidade, ninguém morre. E claro, então, como que ele desviou, as pessoas começam a reclamar, né, da falta de problema na educação, problema na saúde, outros problemas na cidade, até porque ninguém está usando o cemitério. E claro que ele fica assim, tem que inaugurar esse cemitério, e ele fica atrás de um cadáver. Então a gente acompanha aqui essa história, essa baita crítica política, essa ironia política, essa crítica que ele vai fazer no Dias Gomes, e do Dorico Paraguaçu procurando um cadáver para inaugurar esse cemitério. É hilário, muito divertido mesmo. Deem chance, por favor, leiam essas 2 peças de teatro, que elas são muito boas, tá? E agora, também fugindo um pouco disso, indo para um baita de um novelão, digamos assim, um romance, tá? É José de Alencar, mas eu gosto muito dos romances urbanos dele, deem chance, tá? Não fica aquela coisa, José de Alencar, Iracema, Guarani, não. Os romances urbanos de José de Alencar, eles são bem interessantes, bem fáceis de ler, bem gostosos, tá? Eu gosto muito de Lucila, Diva, enfim, mais a senhora que meu preferido disparadamente, tá? E aqui nós acompanhamos aquele baita de um clássico novelão mesmo, tá? A Aurélia é uma jovem pobre, tá? Ela é apaixonada pelo Fernando, só que ele é bem ambicioso. E ele acaba terminando com ela porque ele fica de olho em outra pessoa que tem um dote ali, né? Tá de olho
dinheiro da pessoa. Só que por alguma coincidência ali, tá, que acontece de um tempo depois, a Aurélia volta, rica, poderosa. E ela quer se vingar de Fernando, que destruiu, dilacerou o coração dela, de Aurélia. E nesse caso, ela arma um plano ali, tá? Ele não sabe que é ela, e nesse plano de vingança, ela compra um casamento com o Fernando, porque ela sabe que ele tem olho no dinheiro das pessoas, ele quer vencer na vida. E aí, nesse caso, eles acabam com esse casamento comprado, arranjado dessa forma por meio de dinheiro, e como que eles vão lidar com esse sentimento, com essa vida, enfim, de faíscas, de trocas, de vingança, de ciúme, de culpas. E é bem interessante de acompanhar essa história, tá? Eu gosto muito de Senhora, é um livro que eu já li há um tempinho, mas eu quero muito reler. Agora vamos para uns livros mais clássicos aqui, tá? Eu separei dessa forma, né, um pouco mais contemporânea, literatura brasileira, e clássicos aqui internacionais, tá? Um extremamente viciante, com certeza, é O Morro dos Ventos Vivantes, e eu não esperava isso, tá? Falo isso com propriedade, para vocês olharem vídeo aqui do ano passado aqui no canal, e que eu falo, eu tenho uma dívida literária, que todo mundo leu esse livro e eu ainda não li. Se você é assim, porque acha que essa aqui é uma simples história de um amor obsessivo, coisa do tipo, que se engana pela imagem de trailers, né? De trailer de filmes, desculpa, gente. E também por pessoas que vão contando, que tem a ideia de ser um romance, uma coisa assim. Não. Para mim, esse livro é uma história sobre obsessão, não de um amor obsessivo, e de vingança. Aqui nós acompanhamos sim a história de Catherine e de Heathcliff, né? Que eles se conhecem, enfim, tem aquela paixão que, né? Uma coisa bem estranha, né? Aquele sentimento bem estranho entre eles, não sei se é paixão, o que é aquilo ali, mas acompanhar o Heathcliff querendo se vingar de tudo e de todos, todo mundo que causou mal a ele, é bem impressionante. Toda essa atmosfera gótica, bem pesada, bem intensa, essa questão psicológica, tá? E, claro, a narrativa, eu acho que o que ganha muito aqui nesse caso, acho não é só a história, a forma como essa história é contada. Então a gente já se depara com um narrador ali, que na verdade não é um só narrador, né? Tem mais de um narrador ali nessa história, que é bem interessante, o artifício que a escritora utilizou aqui. A gente já se depara logo numa casa ali repleta de pessoas ali com sobrenomes que a gente faz confusão, a gente fala, peraí, como que tá acontecendo aqui? E à medida que a gente vai avançando na narrativa, a gente vai descobrindo por que certas pessoas têm sobrenomes ali diferentes, e quais relações de umas com as outras. E na verdade esse livro é dividido em duas partes, tá? Ele tem uma segunda geração dessa família aqui, de Heathcliff e de Catherine, e o Heathcliff ainda querendo se vingar de todos, ainda da primeira geração ainda, tá? Então ele se abusa disso, então tem todo um plano dele ali por volta disso. Então é um livro que te prende do início ao fim por essa atmosfera, por como ele é contado. Você odeia esses personagens na mesma medida que você ama essa história, tá? Você ama ler essa história e o desdobrar dela. E a segunda geração, a segunda parte, ela é ainda mais interessante, porque você encontra o Heathcliff ainda mais amargurado, ainda mais vingativo, capaz de fazer tudo mesmo. Tudo, tudo e mais um pouco. Outro aqui, curtinho, rapidinho de ler, tá? Que é O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Aqui nós vamos acompanhar um homem, tá? Na verdade, a gente não tem o nome dele, nem nem qual crime ele cometeu por ele estar sendo condenado ali a uma pena de morte por meio da guilhotina. O que nós temos aqui, o Victor Hugo denunciando esse tipo de pena de morte, né? Denunciando, no caso, o esquema da pena de morte, ser contra a guilhotina. Então a gente acompanha tudo que acontece na mente de um homem condenado à guilhotina. Tá? Eu gosto muito dessa edição da Antofágica, que a capa mesmo, né, a ilustração que tem, mostra isso, esse homem caminhando, né, para a guilhotina, enfim. Então tem essa questão bem de um fluxo ali, né, do pensamento, né, tudo o que passa na mente desse homem condenado, que sabe que vai morrer, semanas, dias, horas antes. Então, cada instante, cada batida ali do relógio, de alguma forma, a gente vai ficando angustiado, e isso agonia também o personagem aqui. Então, justamente, a gente se comove, porque a gente não sabe quem é ele, o que ele fez, se tá justo, se não é justo, mas a gente, de alguma forma, a gente vê que é injusto o que tá acontecendo com ele. E aí ele fala da liberdade, ele vai falar sobre a questão do crime, né, do crime não, de ser condenado também para as galés, por exemplo,
e comparar a situação dele. Então, qualquer coisa que acontece de diferente, ele já sente aquela tensão, que é a hora dele que tá chegando, que poderia aparecer alguém para tirar ele dali. E também a questão de como vai ficar com a filha dele, que vai esquecer dele, sabe? Entrar no esquecimento das coisas. Enfim, é um livro muito intenso, um curtinho, que você lê assim numa tarde tranquilamente, muito bem escrito, tá? Outro que tem uma atmosfera aqui bem gótica, tá, que eu gosto muito, é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. E aqui nós temos uma governante para trabalhar numa mansão bem afastada ali para tomar conta de 2 crianças, só que coisas vão aparecendo ali, né, e aí você fica na dúvida. São fantasmas? Essas crianças estão possuídas de alguma forma? Ou essa governanta aí, ela tá imaginando coisas? Então tem toda essa questão psicológica da trama, tá? Eu gosto muito isso nos livros que tem essa questão, psicológica de você tanto no suspense psicológico, mas essa agonia do personagem ali, que tem às vezes características que a gente não deixa ter convicções, né, de defendê-lo. "Não, isso aqui tá certo, tá acontecendo, não". E tem algumas fragilidades, de alguma forma, que nos coloca na dúvida do que de fato está ocorrendo. E o Henry James, ele usa exatamente isso. Ele não dá certeza ao leitor do que está acontecendo, não dá pistas. Na verdade, ele solta várias pistas e é o leitor que tem que construir isso, dar o seu veredito do que realmente está acontecendo nessa história. Ela está imaginando, está realmente acontecendo isso, essas crianças estão possuídas, esses fantasmas de 2 antigos funcionários dessa casa são, digamos, reais, está acontecendo mesmo essas aparições, ou é tudo a imaginação dela. Então, é um livro que vai te deixar totalmente instigado ali do início ao fim, e você realmente que vai ter que tirar suas próprias conclusões. Eu vou indicar aqui 2 livros, tá, que eles têm aquela questão de serem livros que têm um imaginário da cultura pop, porque ele tem várias adaptações para cinema, para séries, também desenhos de alguma forma, mas que a forma como que se vende pela cultura pop não reflete o que realmente acontece nesses livros. Estou falando do Médico Monstro e de Frankenstein, tá? Então se você: "Ai, não, espera aí, não, nem estou interessada nesses livros, porque já conheço essa história". Por exemplo, Médico Monstro, você vai lá pensar assim: "Ah, eu sei que tem um cara, um cientista que vai tomar um líquido verde, vai virar um monstro", uma coisa assim. Aí, pois bem, resumiu a história do livro. Não é bem assim, tá? Pode ser até um pouco assim, mas não é só isso a história, tá? O livro tem muito uma questão de uma investigação, de um suspense investigativo de alguma forma assim, tá? Tanto que o subtítulo desse livro não é só O Médico Monstro, como O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Senhor Hyde. Então, nós acompanhamos, tem essa investigação que acontece, que tem um advogado que ele é amigo do Dr. Jekyll, tá? E que ele começa a suspeitar de comportamentos estranhos do doutor, que é amigo dele, e principalmente porque ele vai deixar, né, ele faz um testamento para deixar toda a sua herança, né, todo o seu dinheiro ali para o senhor Hyde. Só que o senhor Hyde é um cara grotesco, que está fazendo coisas muito estranhas ali na cidade, e que o próprio advogado já presenciou isso, e ele quer alertar o amigo, só que não encontra o amigo. E quem é o senhor Hyde? Assim, quem é? Onde ele mora? Então fica toda essa adrenalina desse advogado amigo, querendo advertir, né, alertar ao doutor sobre essa figura do senhor Hyde. E, ao mesmo tempo, coisas vão sendo reveladas ali na história, a tensão vai sendo criada, e por mais que você saiba que possa estar acontecendo, você não sabe exatamente como, tá? Então descobrir todo esse processo aqui da transformação, essa da dualidade que fala assim do ser humano nessa história, do bem e do mal dentro de si, é muito bacana de acompanhar, tá? Deem a chance, por favor, para O Médico Monstro, assim como, por favor, deem chance para Frankenstein. Porque nesse caso, aqui nós temos uma história também que sempre tem aquele lado, né? Ah, Frankenstein é aquele criatura verde, enfim, meio um gigante, grandona, alguma coisa assim. Mas assim, Frankenstein não é a criatura, tá? Deixa eu te contar essa, porque o Frankenstein, na verdade, é Victor Frankenstein, que é o cientista que fez essa criação, que inclusive ele ficou tão assustado que larga essa criação. Então ele brinca de Deus, não pensa nas consequências disso e larga para trás aquilo que ele criou porque ele ficou assustado. Tanto que também aqui nessa questão de brincar de Deus, o subtítulo desse livro é o Prometeu Moderno, tá? Justamente essa questão, né, de o Prometeu roubar a faísca ali, né, o fogo de Zeus, então brincando ali com a questão do Frankenstein, né, do Victor Frankenstein, está se brincando de Deus, né, então ele se acha ali poderoso, mas ele não
não dá conta ali das consequências da atitude dele. Então aqui nós temos uma perseguição, no caso, né, do Victor Frankenstein depois, primeiro da criatura pro Victor Frankenstein, querendo cobrar dele porque ele foi abandonado, essa criatura se sente rejeitada, porque ele não tem ninguém com quem conversar, não tem um semelhante, ele se sente maltratado por todos ao redor dele, não consegue se aproximar de outras pessoas, então ele quer explicações, e também depois o Victor Frankenstein querendo acabar, dar um fim nisso, de uma vez por todas, então tem toda essa perseguição, essa atmosfera, nesse clima bem gélido ali, que vai parar nos confins ali do Polo Norte, e tem todo esse clima aí da narrativa muito bem também construída, tá? Então é uma ficção científica que também tem um pouco de suspense, tem um pouquinho de tudo nesse livro, de alguma forma, aqui. Então, nós também podemos a narrativa, né, como eu estava dizendo, ela tem 3 camadas, então a gente tem uma carta que é encontrada, depois tem a história do Victor Frankenstein sendo contada, e depois temos a voz da própria criatura, depois vai voltando tudo, né, depois sai da voz da criatura, vai para o Victor Frankenstein, depois volta para o relato de fora, da história de fora mesmo. E então a gente tem um debate sobre moral aqui, no sentido aqui, a ética na ciência, né, do que você tem que ter a sua responsabilidade das coisas, dos atos que você faz. Então, é um livro que vai ter debates incríveis que eu não esperava mesmo por isso, e realmente vai te surpreender bastante, além dessa atmosfera aí de suspense, de perseguição, tem debates muito bem construídos, muito bem desenvolvidos, tá? Agora um outro aqui que tem uma atmosfera bem pesada aqui, um romance vitoriano, que é o Judas Obscuro do Thomas Hardy, tá? O Thomas Hardy ele sempre escreveu ali desgraceiras, mas nada como este livro aqui. Inclusive, ao escrever esse livro, foi tão mal visto pela sociedade, até porque ele estava criticando a própria sociedade vitoriana, mas foi tão mal visto ali que ele ficou desiludido e nunca mais escreveu romances, tá? Então ele é bem pesado nesse sentido, inclusive tem passagens aqui, umas cenas aí mais pesadas da literatura, digamos assim, tá? Inesquecível, mas inesquecível de forma negativa, tá bom? Nós acompanhamos aqui a história de Judas, um menino que ele tem o sonho de estudar, ir para a universidade, tá? Se tornar acadêmico, tá? Então esse é o grande sonho dele, mas as coisas que estão acontecendo na vida dele não facilitam para isso, em nada, pelo contrário, tá? A sociedade não facilita ele ingressar na universidade, acaba com o casamento arranjado, a paixão que ele tem pela prima dele, coisas assim. Só que você lê porque você fala assim, não é possível, como tá coisa ruim tá acontecendo, como tá desgraceira tá acontecendo na vida de Judas, alguma coisa deve melhorar na vida dele. Então eu vou ler mais para saber mais um pouco, porque eu quero ter uma, sabe, eu quero ter uma paz pra esse menino, não é possível. Ele tem que acontecer alguma coisa, tem que ter uma conquista na vida dele. Então você fica nessa ânsia aqui, querendo cada vez buscar algo que pelo menos você fala, não, peraí, agora ele conseguiu alguma coisa. Mas será que isso vai acontecer? É que é uma desgraceira pura, tá? Então, assim, vai acontecendo coisas cada vez piores na vida de Judas. Tem uma cena pesada, então fique atentos a isso, tá? E é uma reviravolta que te choca bastante. Por fim, não menos importante, pelo contrário, um livro que eu gostei bastante. Quem me acompanha aqui sabe a pirâmide que eu entrei, tá? Na verdade, tô falando de Ben-Hur, do Lew Wallace. E, na verdade, é o seguinte, tá? Vou explicar. Eu comecei com o esquema da pirâmide literária, tem vídeo aqui no canal, a partir da leitura de Covardes, que eu já indiquei também, que é um livro extremamente viciante. Então, eu fui para depois livros, esses grandes épicos cristãos, tá? Então, nós temos uma história épica aqui, de grandes aventura, muita vingança, tá? De traição, sim, mas tem um lado cristão nessa história, até porque ele começa com a presença aqui dos 3 reis magos. Então tem toda essa questão de nascimento do Cristo, mas a gente vai acompanhar a história do Judá Ben-Hur, que é um príncipe judeu, e que ele vai ser traído pelo seu amigo de infância, que ele é um romano, enfim, e acaba tendo essa traição. Ele é acusado e ele é destinado, então, às galés, tá? Então, a morte dele vai ser isso, é remar até a exaustão, até morrer. E a família dele, ele não sabe o que acontece com a família dele, com a mãe, com a irmã dele, então ele fica com isso sempre na cabeça. Então, coisas vão acontecer, ele vai conseguir sair dessas galés de alguma forma ali, no momento desta história, e para se vingar do Messala. E a gente vai se deparar com cenas ali, por exemplo, a corrida de bigas, alguma coisa muito famosa, tanto na literatura, principalmente ali também por causa do filme de Ben-Hur, então a corrida de bigas, e o plano dele de se vingar do Messala.
Então, assim, livros que tem traição, que tem vingança, meio estilo Conde de Monte Cristo, digamos assim, é sempre bem alucinante, bem viciante nesse sentido. E ao mesmo tempo que nós temos isso, tem a questão meio que religiosa, né, porque vai ter encontro do Judá com Cristo ao longo da história algumas vezes, tá, em momentos cruciais da história. E tem a questão de se debater: a vingança vale a pena? Depois da vingança, o que que fica? Será que eu tenho que só vou conseguir me sentir plena depois que eu me vingar de uma injustiça que aconteceu comigo? Então são perguntas que a gente vai se fazendo nessa história. Então tem esse lado alucinante sim, desse livro, de ser um grande épico, mas tem um lado também de você se refletir sobre a questão dos seus princípios também, a questão cristã, enfim. Então é bem envolvente você acompanhar passagens assim lindíssimas de chorar no final da história. Então é um livro que te prende aí do início ao fim, com certeza eu gosto muito de recomendar também Ben-Hur para vocês. Pois bem, pessoal, então essas foram as minhas 20 indicações aqui. Tentei falar de forma um pouco mais focando ali nas temáticas principais desses livros. Alguns deles têm vídeos aqui no canal, vou deixar linkado aqui no box de descrição do vídeo, assim como todos esses livros, tá? Vou deixar tudo detalhado aqui. Não se esqueça de se inscrever e também de curtir, de hypar esse vídeo, é sempre muito importante, tá? Mas eu quero saber de vocês, aquele livro que você conseguiu perder o foco de tudo, tá? De sair do celular e ficar só mergulhado nessa história. Eu quero saber, eu quero que a gente troque várias dicas aqui. Tem mais nova listagem aqui, tanto pra mim quanto para outras pessoas que estiverem assistindo, tá? Lembrando que tem um outro vídeo aqui no canal que eu fiz no início do ano também, trazendo 15 indicações de livros viciantes, tá? Então, vários que vocês possam estar recomendando, não recomendei aqui porque eles já foram citados no outro vídeo, então eu trouxe indicações diferentes para vocês, tá bom? Vou deixar o outro vídeo aqui também para vocês conferirem. E, como eu disse para vocês, responda aqui aquele livro viciante que você não conseguia largar e recomenda para todo mundo, que tira da ressaca literária, que você para, não quer saber de celular, você só quer saber de ler o livro. Tá bom, pessoal? Lembrando que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.